Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que hoje tem o prazer de receber ninguém mais, ninguém menos do que o editor do Diário Oficial. Quem é servidor público, quem é político, quem é jurista, sabe qual é a importância do Diário Oficial para a vida jurídica, para a vida legal dos atos do Estado. E aqui nós temos o prazer, como eu já disse, de conversar com o Lúcio Flávio Falcão de Freitas, o nosso Lúcio, que começou a história dele da União bem antes do Diário Oficial. Como foi, Lúcio, mesmo que começou a sua história aqui na União, você parece que entrou com a tecnologia, né? Entrei em 1976 para fazer a digitação do jornal. Quer dizer, logo depois da Offset, da Cotrel, que é de 74? É de 74 que foi a transferência da União do centro da cidade para cá. Então eu comecei em 76. Aí tu digitava naquela máquina que... Não, é aquelas que chamavam de perfuradora. Perfuradora, que fazia a fitinha, né? Como aquela fita de Delex. Exatamente, era. Aí depois botava aí lá... passava, aí a gente chamava de computador, que não era o computador, era a leitora. Colocava aquela fita na leitora e saía em papel fotográfico. Para montar? Para montar as páginas, depois fotolitar, né? Aquele trabalhão de jornal de antigamente. É porque a gente hoje, como está tudo no computador, Exatamente. a gente nem se lembra, mas Exatamente. realmente era um diagrama em cartolina, né? Exatamente. Que a paginadora geralmente era uma mulher, Geralmente. montava aquilo, né? Bem direitinho, aí depois tirava uma foto daquilo, né, Lúcio? Exatamente. Fotolito, né? Era que a gente chamava de fotolito para poder tirar as imperfeições com a tinta vermelha e colocar as fotografias. Fazia a montagem depois, né? Ia para o fotolito. Mas, rapaz, quer dizer que tu começasse nesse período aí, Nesse período, 76. logo na consolidação mesmo, né? Depois, porque chegou a impressora, a Offset tinha que trabalhar... Não, a Offset chegou logo no começo, na mudança para cá, né? Uhum. Na mudança. Depois, quando eu saí do jornal, eu fui convocado para o departamento de arte. Mas você chegou como na União? Quem foi que lhe convidou? Eu vim convidado por Lorival. Lourinho? Lourinho. Ah, rapaz, que Aí foi chefe da oficina do Norte também, do né? Norte, daqui. Fundou o Diário da Borborema, se não me engano, ele era o chefe da oficina na época. E é pai de um colega jornalista que é Marconi Ferreira, que é um colega do nosso Cone. É um filho, né? Mas, rapaz, foi Lourinho que te trouxe, Foi. Tu era o quê? Era datilógrafo? Como é a história? Era digitador. Já digitador. Eu tinha nas um curso de IBMs. datilografia. Já tinha um curso de datilografia e aprendi e fui digitar aqui. Fazer a digitação. Depois fui convocado para o departamento de arte. Da gráfica, né? Da gráfica, que era para digitar. Os livros, tinha muita coisa, muito trabalho. Era livros, as artes para os desenhistas montar. Ele fazia aquela arte, pegava aqueles textos da arte, me entregava a arte, e eu digitava aquilo e entregava ele novamente, para ele fazer a arte. E naquela época tinha muitos livros informativos das secretarias, eu trabalhava só na digitação, para atender 12 pessoas. Hoje é muito fácil, você pega o mouse, faz assim, né, e circula o texto, estica, puxa, mas naquela época, imagina como era... Inclusive os livros, hoje você praticamente recebe sem fazer a digitação, ele já pronto no... o autor já manda no... Já manda prontinho. Antigamente a gente recebia no papel, ou digitado na máquina... IBM, né? IBM, ou à mão. Muita coisa vinha à mão, para digitar aquilo ali, para depois ir para a revisão, para fazer emenda, para entregar ao desenhista, para fazer as páginas do livro. Eu acredito que 85% ou mais desses livros publicados na editora União, fui eu que digitei. Meu amigo. Pelo tempo que eu passei lá, não é? Aí o pessoal foi saindo, aí fui... Quem eram os colegas ali daquela época que ainda está por aí na ativa? Tônio, eu sei que está. Tônio, Naldo, que trabalha hoje aqui, Nilton, que é o gerente da gráfica, né? Batista, que está aposentado, e outros que eu não me lembro agora, que não Mas digitador era... Só eu. Lúcio Flávio. Só eu, não tinha outro não. Mas, rapaz... Para sustentar aquele departamento de arte todo. Está entendendo? Era fogo. Mas, rapaz, E livros de Gemi Cândido, de vários autores, né?
Ô Lúcio, e como foi essa migração da, por exemplo, antiga máquina de tilografia, como diziam antigamente, que é a máquina de datilografia, para essa nova tecnologia que já era com a fita que você tinha? Mesmo assim, você não podia errar, né? Não, quando se errava, a gente, com um certo tempo, a gente aprendia a ler aquela fita. Aí voltava, aí eu olhava e voltava e apagava aquilo ali e continuava. Rapaz, fazia Agora isso. é preciso muita prática, né? Muita prática. Porque a fitazinha, eu me lembro, como aquela fita de Telex, né? Que Telex. é como Praticamente se fosse um Telex. código Morse, sendo que impresso, né? Impresso. Furado. 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 Aí eu aprendi a ler aquilo. Aprendi. Sabia o que aquelas perfurações significavam graficamente. Porque você estava próximo. Você estava aqui, errou naquele momento. Aí você voltava ali, pegava a fita, aí apagava aquele pedacinho e continuava o texto. Agora é preciso muita prática para poder. Não era você chegar e. Então veio aquela. Como era muito caro o papel fotográfico da leitora, né? Quem trabalhava é Eduardo Félix. Eduardo Félix. Lenine, que eram irmãos, né? Paulo trabalhou no norte com aquilo. Paulo. Ferretti, né? Ferretti. Rogério. Rogério. Manuel era digitador também, né? Também, que era sargento da polícia, não era? Não, ali é Romualdo. Ali é Romualdo. Exatamente. Era Romualdo. Manuel, ele era agente civil da polícia, né? Foi, pois é. Foi. Eu não me lembro, não sei, mas Manuel, nunca faz muito tempo que eu tenho informação sobre ele. Exatamente. Mas, Lúcio, aí passou... Aí depois veio como o processo era caro por conta do papel, custo, né? Que era importado, né? Exatamente, que era um papel fotográfico, aí na verdade. E tinha que revelar, colocar no balde para revelar, depois de revelar, tinha que fixar para poder, fixar no caso do Departamento de Arte. E na escrita do jornal também, né? No começo. Mas não era preciso fixar, porque era um trabalho rápido. Sim, bateu a foto, liberou, né? É diferente da gráfica. Ali ia demorar, demorava aqui, processo de revisão disso, aquilo. Aí tinha que fixar. E eu acho interessante, Lúcia, que eu me lembro que, por exemplo, havia várias larguras de papel, né? Porque dependia de como o texto ia ficar, o tamanho do texto. Eu me lembro que tinha aqueles textos em uma coluna, em duas, né? Às vezes 13 paicas. Pois é. Aí tinha 18 paicas, tinha de 20 paicas. Mais ou menos isso. Eu não tenho a certeza agora do maior que tinha. Mas tinha um papel grande, um médio e um pequeno. Pois é, e cada um... A caixinha de papel, aquilo caríssimo. Caríssimo, né? Aí veio a IBM, que só suportava 8.000 toques. Você estava digitando no livro, aí dava 8.000 toques e ela travava. Aí você tinha que imprimir. Despejar aquilo, né? Despejar sem gravar. E agora? Aquilo ali estava ali. Não, estava ali naquele papel. Naquele momento. Naquele momento estava ali. Você não recuperava, né? Aí vieram outras também, mas no mesmo sentido. Eu me lembro da Olivetti, tinha uma margaridazinha, uma margaridazinha, aquilo ali também, nesse mesmo sentido. O que você batesse, perdia. Aí foi que veio a criação do computador. Começaram a colocar o computador para edição. Tu ainda estava na gráfica quando chegou o computador? Estava. Aí foi uma maravilha, foi um salto, né? Aí você batia e estava gravado, estava salvo. Precisasse a qualquer momento, estava lá guardado, né? Aí foi uma revolução. Tu trabalhaste quanto tempo na gráfica, Lúcio? Te lembras? Rapaz, me lembro não. Eu sei que eu saí nos anos 90, daqui, 90 e pouco. Milton saiu, os meninos tudo saíram para as secretarias. E Juca me chamou para ir para Secom. Juca Pontes E Marcos Tavares. Certo. Todos dois. Aí eu ficava lá, chegava cedinho, se tivesse alguma coisa para fazer. Se não, a Juca chegava assim, Lúcio, pode ir. Aí Juca, passei muito tempo na secretaria? Digitava os textos? Alguma coisa que Juca quisesse, o Marco. Aí digitava ali. Até na máquina comum mesmo. Sabe? Porque Juca toda a vida foi coordenador de revistas de livros. Né? Mais o artista gráfico em si, né? Exatamente, o planejador, né? Era planejador. Aprendi muito. O editor, né? Muito com ele. Muito. Tudo que eu aprendi foi aqui não. Em termos gráficos.
Cheguei a colocar um escritório de artes gráficas para mim. Mas você trabalhou aqui com o Milton Nóbrega também, não trabalhou? Trabalhei desde o começo, que eu fui lá para o departamento de arte, fui trabalhar com Milton Nóbrega e o gerente da gráfica... Domício. Não. Walter Borges. Walter Borges, chegou a ser diretor aqui da União, diretor administrativo. Foi. Walter Borges foi diretor, Milton foi diretor, Toninho Grácio foi diretor. Foi diretor. Dejaci foi diretor. Dejaci, na época, toda a vida foi para dar orçamento gráfico, né? Ainda hoje tá aí, né? Contando a história. Ô Lúcio, e você na gráfica, além dessa área de digitação, você chegou a fazer algum outro trabalho, típico assim, por exemplo, tem os artes finalistas, tem os paginadores, só digitação. Mas e os olhos, hein? Chegava a trabalhar aqui até 10 da noite, 11. Muita coisa para fazer. Uma velocidade terrível ali, né? Muita coisa para fazer, muita. Eu chegava de 8 horas, Milton distribuía todo o trabalho para os desenhistas. Esses desenhistas iam traçar aquele trabalho e me entregava com texto, e eu ia colocando o texto, o papel, entregava o papel para eles colando. Caso de livros, aí eu já recebia aquele livro. Depois de fazer esse trabalho, eu entrava no livro. Aí, no final de mês, tinha as revistas das secretarias, CAGEP, da empresa CAGEP, da secretaria, na época Codecite, e eu ia fazendo aquilo tudo. Aí, sabia, e dividia. Quando tinha muito trabalho, que era final de mês, os livros eu deixava para a noite. Eu cheguei a bater aqui um livro em Esperanto, na IBM, que trocava de esfera. Eu só faltava a chorar. Como era esse? Porque uma língua diferente, né? O Esperanto tem palavras que tem 3 acentos na mesma palavra. E aí? Era trocando a esfera da IBM. E quando era um negrito, quando era um grifo, você tinha que parar e trocar. E a máquina quebrava, lá vou eu para o Recife com a máquina. O Recife sempre que ficava, eu me lembro. Aí a gente ia lá na IBM, lá na Agamenon Magalhães. Exatamente, lá eu me lembro, aquele prédio bonito, né? Bem bonito, com um tapete, ou era azul, ou era roxo. Eu me lembro. E muita organização. Eu fui muito porque eu trabalhei no momento de Jorge Machado, você se lembra, né? E depois que foi comprado por Aloysio Moura e Antônio Cabral. E tinha 2 digitadores, assim como você. Eu me lembro que era Paulo Eudes, ou era Eudes. Eudes, trabalhou aqui. Trabalhou aqui também? Pronto. E o outro era Paulo Martins, eu acho. Paulo Martins, está no NPS. Pronto. Trabalhando no NPS, Eudes morreu. Trabalhou aqui? Paulo Martins? Trabalhou. Trabalhou? Trabalhou. Olha aí, tá vendo? Paulo Martins trabalhou aqui. Trabalhou muita gente aqui que está no... E tudo digitador. Grilo era. Grilo é do Ministério do Ministério Trabalho, né? Do Trabalho. Eu acho interessante... Tinha um dos Bel, digitador perfeito. Quem? Bel, era moreno alto, mas foi para a Caixa Econômica. Sei. Passou, fez o concurso da Caixa e passou, foi. Foi, né? Foi. Eu me lembro, Lúcio, que a gente jornalista, digitava, né? Eu, por exemplo, aprendi numa escola de datilografia, então eu utilizava todos os dedos na digitação na máquina, mas a gente ficava impressionado com a velocidade que vocês tinham, né? Com aquelas máquinas maravilhosas, né? Aquela IBM que vocês... trabalho, muita coisa, aprendi quase tudo aqui. Aqui na União? Aqui na União, porque eu só trabalhei em 2 locais, a União e o Norte, 1 ano no Norte. Foi, né? Foi, e depois vim para cá. Aí, nos anos 90, saí, né? Eu fui trabalhar na Carta, na revista Carta. Mas sempre levei muita gente, sempre na digitação. Muita gente daqui de impressor, de revisor, levei muita gente. Indiquei muita gente para trabalhar na revista Carta. Gostei muito de trabalhar na revista Carta. Mas, Lúcio, foi uma empresa que pagou melhor a todos os funcionários. Nunca tivesse nenhum problema, por exemplo, de vista? Não, vim usar óculos com 45 anos. Até então, trabalhando direto. Diário Oficial, eu estava fora da União.
Então, eu recebi o convite através de Juca Pontes, que Juca, quem coordenou, Juca e Milton Nóbrega, os dois coordenaram o novo Diário Oficial no formato diferente, porque o governo Cássio Cunha Lima queria fazer uma mudança no Diário Oficial para poder incorporar o diário no portal do governo. Então sofreu uma mudança total. Aí foi quando eu entrei. O Diário Oficial é um jornal frio, porque é um jornal de documentos, né? De documentos. E totalmente diferente. Apesar de que a diagramação, a maneira de fazer, é uma maneira corrida que a gente pensa que é fácil. Mas não é. Diário Oficial, para você ser um design trabalhando no Diário Oficial, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo ali. E só com o tempo é que você aprende. Dizer que 3 meses estou trabalhando no Diário Oficial e eu sei fazer o Diário Oficial, não sabe. Porque você tem que conhecer o que é um extrato, o que é uma lei, o que é uma portaria, o que é um decreto. E tem as posições de cada um. Por incrível Tem que a pareça. forma, tem o lugar, né? O local, é. Você está entendendo? Então, houve essa mudança e eu fui convidado e enfrentei. Só que houve o que a gente não sabia, o que eu estou falando agora. Eu não sabia o que era fazer uma lei, um decreto, Um edital. distinguir e mudar as posições. Aí isso demorou um pouquinho. Aí quando nós Você chegou para o Diário no momento que, logo após a aposentadoria de Walter de Souza, que era um nome histórico no Diário Oficial? Não, Walter saiu muito depois. Walter saiu daqui na gestão de Ramalhete. Walter estava com problema de saúde da esposa. Aí, e naquela época, o Diário Oficial, cara, quando no governo de Cássio Cunha Lima, tinha hora de chegar aqui, houve mudanças e mais mudanças no diário. A gente recebia por e-mail, nós começamos a receber através de disquete. Chegava aqui de meia-noite, para a gente pegar um disquete, botar aqui, eu tirava o disquete, botava aquele que você sabe, para fazer o Diário Oficial. Mas se nós saíamos aqui, era de 3 horas da manhã. 9 horas... E quando havia algum decreto de interesse do governador, né? 9 horas da manhã, principalmente Atos. Atos, É né? o que mais demora até hoje. Quando era 9 horas da manhã, Lúcio, vai na secretaria tal, ensinar o pessoal como tem que ser feito. Eu saí daqui de 3. 9 horas eu estava na secretaria. Para ensinar o pessoal? O o formato, tudo direitinho, né? Como se gravar em disquete. Então ainda era só lição de informática. Lição de informática ainda. Diga E aí. nós fazemos. E a dificuldade que a gente não tinha conhecimento do que era Diário Oficial. Era muita dificuldade. Aí foi quando o Cássio chegou e disse, eu quero o Diário Oficial no portal. Estou esperando. Aí, aquelas dificuldades que tinha das pessoas, entendeu? Está aqui de fora, né? Estavam resistindo. Tiveram que ser superadas, Tiveram né? que abrir o jogo. Porque era muito mais fácil você pegar um papel que o secretário assinou e entregar para o Diário Oficial. Só o papel. Aí naquele momento não. Tinha que ter o papel, o original, teria que ter O digital, gravado para poder mandar para o Diário Oficial. Mas peraí, uma coisa que eu ainda não entendi. Você chegou depois de Walter de Souza. Muito depois. Muito depois, né? Muito. Sim, Aprendi com o Walter Souza muita coisa. Foi? Porque Walter, eu me lembro, Walter fazia a edição toda no estilete, né? E colando e tal. E durex. E durex, exatamente. Naquele espelho enorme, depois ia para o fotolito e reduzia para aquele tamanho. Sabe? Uhum. Aí, quando Milton e Juca fizeram o projeto novo, era um diário mais fino e maior. Né? E maior, muito bonito, por sinal. Quando Ramalhete chegou aqui, aí estava pensando em o Diário Oficial sair intercalado com o jornal,
que é impossível. É? É. Não, tentaram. Ele tentou, mas não consegue. Mas o que é? É porque- tecnicamente impossível? Não é tecnicamente, não. Houve a mudança de um gabarito maior para menor, Certo. para poder ser intercalado no jornal. Só que é o horário. O horário. Certo. Não casa, né? Não, no caso o jornal termina agora e o Diário Oficial termina depois de 2, 3 horas. Dependendo da Das necessidades do governo. Das necessidades do governo. Aí nunca bate. O pensamento de Ramalho era sair intercalado para o interior. Certo. E o interior tinha que pegar no máximo um carro de 3 horas, tinha aquele problema. De logística, né? Logística. Não é? Aí nunca deu certo. E Nunca nem vai deu dar. certo. Não, né? Não. Porque ainda hoje... Até hoje o jornal ainda sai primeiro que o diário. Dificilmente o diário sai antes. Né, Lúcio? Porque quando tem atos, ele vai na governo, vai despachar. A semana retrasada, foi a semana passada, deu meia-noite, eu recebi a ligação. O governador não vai despachar mais não. Quando foi o dia que o governador foi para que os meninos foram aqui, chegaram até cedo. Quarta-feira, terça-feira, quarta-feira passada. Não foi? À noite ele foi para uma comemoração. Quando voltou, disse que ia despachar. Meia-noite ele disse que não ia mais. Aí Lúcio estava aqui. Esperando, né? De prontidão. Lúcio e todo o pessoal, né? De prontidão esperando, receber o material. Só fiz fechar tudo, que estava tudo em aberto. Fechei e fui embora. E hoje, mas depende dele. Agora, hoje, Lúcio, é muito fácil a gente receber uma notícia dessa de que não vem mais nada e a gente fechar, porque é tudo digital. Eu imagino antes, quando você tinha que fazer aquela paginação. Exatamente, é isso. Então, hoje a gente depende muito do governo. O Diário Oficial é o governo do Estado. Apesar de que as prefeituras são muito importantes para a empresa. E tem muita coisa que é publicada no Diário Oficial que diz respeito aos municípios, né? As prefeituras. Maioria, vamos supor assim, 60%. Né? O restante é o governo do Estado e... Portaria, a parte comercial e portarias. A parte comercial são as licitações, os extratos, né? Tem também balanço, né? Tem os balanços, mas é de ano em ano balanço. Publica. E agora com uma lei que estava aí, caiu muito. Né? Que o Bolsonaro colocou, querendo derrubar, que não era mais necessário fazer o balanço. Aí caiu muito mais. Todas as empresas publicaram. Ô Lúcio, qual é o principal cuidado que o editor do Diário Oficial tem que ter? Quando você olha assim, você, por exemplo, vai abrir o trabalho hoje para a edição de amanhã. Eu abro todos os dias entre 6h30 e 7 horas, eu abro na minha casa. Da manhã? Aquela primeira parte ali, a capa aí troca a numeração, troca a data, aí já olho se tem mais alguma coisa para... Se tiver material, já tiver material, aí eu já coloco. Tu já encaixa? Já vou jogando lá. Tá entendendo? É isso, mas a preocupação maior é o material do governo. Que às vezes chega numa hora boa e às vezes chega nessa hora aí que... Exatamente, como chegou, importantíssimo, diário importante do concurso da EPC. Cheguei aqui 9 horas. No da Polícia Militar também, eu me lembro que foi uma edição imensa, né? Ali eu tive que pegar logo cedo. Né? Logo cedo. Teve também uns atos de Ricardo Coutinho, que ele foi pronunciar lá no Espaço Cultural. Você se lembra? Não. O primeiro governo foi o segundo governo dele. Foram muitos, parece que foram 7.000 atos. Diga aí. Muito trabalho. Para encaixar, tanto que o diário não saiu. E era para levar o diário para o Espaço Cultural. Mas não teve condições de fazer. Apesar de que o meu trabalho, nós terminamos, eram 11h30. Entregamos para o pessoal da gráfica. Mas na gráfica é analógico. Não, era na mão. Não era CTP.
Mas eu digo assim, Lúcio, na gráfica acaba que um momento é analógico, porque vai ter que imprimir, né? É claro, É diferente da parte digital que você faz com velocidade, corrige e tal. exatamente. Né? Lá essa época aí desses atos, tinha que se fazer o caderno na mão. Chegava o vegetal, fazia os cadernos, pregava com coisa e ia gravar. Hoje não, hoje você tem o CTP. Já vai direto, né? O CTP eu já jogo de lá do meu, da minha sala para o CTP, aí espero, está em ordem, pronto. Aí o CTP divide os cadernos e já grava a chapa. Lúcio, a gente escuta muitas histórias do Diário Oficial, por exemplo, publica uma nova edição com uma atualização, atrasa a publicação à espera, como você falou, nunca bate o horário do jornal com o horário do diário, porque às vezes aguarda a redação do ato, né, a disponibilização. Já teve algum dia que houve, por exemplo, um problema de que ter que parar o Diário Oficial e refazer? De refazer, Sim, não. de mudar? Tem muito de parar. Que a gente chama eu recebo o recado, fecha, aliás, tranca, não vai sair hoje. Entendi. Isso é só o governo que pode fazer isso. Né? Mas ninguém. Só o governo. Às vezes, o governo precisa de uma data que já saiu. Aí nós fazemos suplemento. Eu fiz muito suplemento na pandemia, em casa, lá na minha casa, sábado, domingo. Eu fiz muito na pandemia, com aqueles decretos, né? E não tinha muita gente, né? Nem estava trabalhando presencialmente, né? Eu fiz, não, mas eu faço sábado, domingo, às vezes ele precisa, não tem esse negócio não, tem que fazer. Aí eu faço em casa, para vir aqui para quê? Faço e libero em casa. De lá, direto para o CTP? Não, eu mando para a internet. O CTP é só quando tem expediente aqui. Certo. Aí vem para ser impresso. Estou falando do impresso, né, que precisa. Impresso, tem. Porque o Diário Oficial também é publicado na internet, né? Exatamente. Aí eu coloco logo na internet, porque já manda... Já está valendo. Já está valendo e está todo mundo já informado. Porque o importante é a informação para o público, né? Nessa época da pandemia. Nesse período que você está à frente como editor do Diário Oficial, qual foi a maior, não sei se mexe na tiragem do Diário Oficial, ou a maior edição? Foi o do concurso da polícia, foi outro concurso? Não, geralmente tem o do orçamento do Estado, sempre é o maior. De ano em ano, sempre é o maior, ou se não quando tem um concurso, no caso da polícia, que é muita gente, deu né? 100 e poucas páginas, muita gente, né? Está entendendo? Da EPC deu 70 e poucas páginas, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Ô Lúcio, uma coisa é você lidar aqui com as secretarias de Estado, onde as pessoas já são, digamos assim, tecnicamente preparadas, e com relação às prefeituras do interior? Lá... Temos muito problema hoje, certo? Mas quando se tem um setor chamado comissão de licitação, aí se torna mais fácil para a gente trabalhar, porque as coisas vêm mais corretas. Já de acordo com... De acordo, porque ele já sabe o que é uma licitação, já sabe, não é o setor de licitação de cada secretaria, de cada prefeitura. Mas hoje o que eu vejo, tem muito escritório de contabilidade enviando para nós. Tem uns que enviam direitinho, tem outros que vêm bastante, erram 4, 5 linhas, vem errado. Opa, corrige, cancela. E não, sabe como é? Aí vem outros problemas que ocasionam. E isso aí, aí me dá uma misturada e esquenta um pouquinho a cabeça. Mas o meu pessoal já está... É muito bem treinado, né? Está já esquematizado, já conhece. Aí vai levando isso de letra, vai tirando. De vez em quando escapa, mas é isso mesmo. Agora eu acho que a grande diferença foi a qualidade que a tecnologia possibilitou para fazer, né? Muito. A rapidez, a limpeza, né? A limpeza do trabalho, muito, né?
quando se começou esse processo do Diário Oficial, aí a secretaria mandava o logotipo para sair. Aí vem aquela misturada de, mesmo saindo preto e branco. Diga aí. Mas aquele negócio feio, né? Aí proibiram tudo e qualquer figura. Toda e qualquer figura. Hoje ainda sai uma figurazinha da parte mais comercial do pessoal de fora, não é? A iniciativa privada, né? Privada, a iniciativa privada manda, vamos supor, loteamento, aí o cara manda o desenho do loteamento, aí se admite, se vai, né? Um logotipo de uma empresa privada que vem em PDF, aí é aceito ali pelo comercial, aí tem que publicar, tá pago. Às vezes o Diário Oficial não é um negócio que a gente vai fazer. Vamos fazer um colorido do Diário Oficial. Aí é preciso se preparar bastante, porque ele vem muito mesclado, muita coisa diferente uma da outra. Nós fizemos agora, primeira vez que o Diário Oficial saiu com uma página colorida. Naná conseguiu isso. Foi? Foi. E qual foi? Naná foi agora. Agora, terça-feira saiu. Teve uma parte do anúncio, foi uma comemoração da Bill, que ela fez uma homenagem à Bill. Aí colocou uma página colorida. Apesar de que o logotipo da Bill não saiu muito bom não, por conta da pessoa que fez e mandou o arquivo fechado. Quer dizer, o restante saiu bem e esse aqui saiu distorcido um pouquinho. Mas foi a primeira vez. E além do mais, tem essa questão do arquivo, ele tem que vir em condições de ser trabalhado, né? De ser trabalhado. Às vezes manda fechado, você não tem nem como mexer. Aí, não, o na negócio seleção de cor... Veio pequeno para mim abrir o tamanho. Só que o tamanho não veio correto. E às vezes você sabe muito bem disso, claro que sabe melhor do que eu, quando é uma figura gráfica, como se fosse uma fotografia, quando você vai ampliar, ele amplia tudo, né? Não pode distorce. Não é o caso do jornal, que ele é feito já pronto para ser colorido. Aí vem tudo perfeito, tudo que você pode mexer ali. Nesse caso, não pode ser mexido. Eu vejo às vezes... Mas a importância que eu falo é de ser a primeira vez na história do diário. Mas aí foi um comunicado, o que foi? Não foi uma homenagem à Bill, os 80 anos da Bill. Foi os 80 anos da Bill. E na H6 quis fazer essa homenagem. E conseguiu colocar uma página colorida no Diário Oficial. Como também ela encontrou uma maneira muito boa, porque a gente, para fechar a página do Diário Oficial, nós tínhamos dificuldade para fechar o Diário Oficial. Eu tinha que abrir, eu tinha que expandir a matéria horrível. Para poder ocupar os espaços, número de página e tal? Número de página. Aí Naná conseguiu, que não podia, conseguiu colocar os anúncios do próprio diário, dentro do diário, em uma página, em meia página e em rodapé. Quer dizer, um calhau, assim, né? Calhau. Aí no jornal a gente chama de calhau. Facilitou muito também. Porque aí proporciona condições para fazer os ajustes ali quando está uma dificuldade maior, né? Lúcio, o processo de chegada da informação que vai ser publicada no Diário Oficial, como é ele? A secretaria manda para a União, para o departamento comercial, para o departamento jurídico, como é que é esse processo? O Diário Oficial, ele tem um sistema próprio, que é o CIS Publicações. Certo. Então, é através desse sistema que é enviado. Agora, ele tem uma regra. Vamos supor, a parte comercial, que é licitações, extratos, esses negócios, que é comercial, então, só do governo.
Só o material do governo. As prefeituras vêm direto. Nós pegamos direto. E particulares vêm através de particulares, quem recebe é o setor comercial do Marconi. Certo. Depois envia para a gente. Do Estado é o seguinte, tem uma parte que vai para a SECOM, Betinha. Betinha recebe e envia para mim. E tem outra parte que vai para o setor de atos, que são portarias, resoluções, leis, né? E vem e vai para o setor de atos e ele envia para mim. Essa parte grossa de secretarias. Ao governo do Estado, do que tem que passar pelo governo, que ele tem que ver e assinar, aí já é diferente, já é um negócio mais reservado. E só quem vê sou eu, o setor de atos e eu. Depois de mim, só a publicação. Porque de uma hora para outra, ele pode cancelar aqui. Ele pode dizer, tira essa aí, tira isso aí. Vamos modificar, passar, né? Que é diferente. Sim. Difícil passar por lá, né? Porque sai de governador para Casa Civil, né? Para diretoria executiva, da diretoria executiva, o setor de atos colocar número, isso e aquilo, e datas. Aí do setor de atos para mim. Aí eu posso, o que está ali eu posso publicar. Mas assim mesmo ainda eu tenho que dar um tempo, que é um tempo virtual, que eu penso que possa ser que eles mandem parar. Ô Lúcio, alguma secretaria tem, por exemplo, um trânsito livre direto com o Diário Oficial, ou tudo tem que passar pelo governo? Não, tudo tem que passar no setor de atos ou SECOM. Do governo do Estado? Direto. O único que ainda passa alguma coisa para mim direto. Não, mas assim mesmo ainda vem pela Casa Civil, que é doutor Sandro Tagino, que é assessor jurídico, né? Sei. Ou se não, Guerra, que é o chefe. Não, mas eu digo assim, por exemplo, a controladoria. Eu tenho um sistema que eu trabalho. Olha aí, tá vendo? Sou eu que trabalho. Mas tem que passar para o doutor Sandro, para ele analisar. Vamos supor, extrato. Extrato é uma ordem de pagamento. Né? Então a secretaria prepara aquele extrato, a controladoria analisa, se ela achar algum defeito, devolve para a secretaria vem para cá, novamente. Daqui vai para o doutor Sandro. Doutor Sandro Tagino analisa, se ele disser está ruim, tira. Se ele disser está em ordem, para Lúcio. Aí eu entro no sistema, tá certo? Retiro esse material e boto para publicação. Aí a secretaria, de repente, diz, Lúcio, tem um negocinho errado aí, eu quero consertar. Dá para consertar? Aí eu digo, não. Você quer que eu devolva para a controladoria? Eu devolvo. Para mim consertar? Não. Você não pode assumir essa responsabilidade, né, Lúcio? Não vou assumir, de maneira nenhuma. Certo. Tem que voltar para a controladoria. Se alguém do meu pessoal faz isso, Zebra total. Porque aí teria que ser tudo comunicado por Não, escrito. porque está saindo no Diário Oficial um extrato e no sistema da controladoria foi publicado outro. Como é que porque pode? é uma publicação lá. No planejamento tem uma publicação no Diário Oficial. E tem tudo que bater, né? Tem que bater, isso é documento. Eu não posso mudar. Oficial, inclusive, né? Às vezes tem uma letrinha errada em uma lei, mas eu não posso trocar, não. É documento. A responsabilidade é de quem envia. Tudo do Diário Oficial, sem exceção, é um documento. Ninguém do Diário Oficial pode mudar nada. Nada, né? Agora, às vezes, vem uma letrinha, né? Está faltando uma letrinha, a gente coloca uma letrinha. Supor João, aí vem o ão só. A gente sabe que é João, aí a gente coloca. Sei. Mas não pode mudar nada. Às vezes faltou o acento no ão, né? Aí quando se vê, mas não pode mudar, porque a responsabilidade é de quem enviou. Aquilo é um documento. Qualquer erro aí de uma prefeitura que enviou um documento e provar que foi aqui o Diário Oficial quem errou, ele pode acionar a justiça. Tranquilo. E aqui será responsabilizado. Tem que ser responsabilizado aqui. Você está entendendo? Ô Lúcio,
nessas histórias do Diário Oficial, alguma vez assim, tu já saísse no outro dia, porque precisou ficar aqui muito tempo para editar? Logo no começo, todos os dias. Acaba saindo de gripe, olha. No começo, todos os dias. Mais cedo de sair era 3 horas da manhã. Quando houve essa mudança do projeto? Sim. Diário Oficial nunca saiu aqui antes de meia-noite, né? É muito difícil. É sempre no outro dia, de manhã cedinho. Tem um caso aqui, mas isso aí foi mais um caso particular, que eu passei 2 dias aqui. Trabalhando sem... Na época de Bia, na gestão de Bia. Porque nós recebíamos na época através de e-mail. Ainda não existia o sistema. E tinha um rapaz, que ele que recebia isso. Né? Aí tem aquele negócio de costa quente. E ele que recebia. Mas trabalhava muito aquém do protocolo, digamos assim, né? E tinha que ter a produção para a gente poder sair cedo. Porque né, tem gente que depende da gente, que é a impressão. São e a logística, né? A logística, a intercalação, aquela coisa, né? Aí eu pedi para afastar ele. Aí não tinha quem recebesse isso logo cedo. Porque ninguém tinha escolhido e eu fiquei. Não pedi para retirar o rapaz, então a responsabilidade é minha. Então eu tenho que ficar. E fiquei, e deu certo, e arrumamos outra pessoa. Mas para arrumar outras pessoas para o Diário Oficial, ele tem que passar no mínimo uma semana para poder aprender, para poder sentir aquele trabalho. Entender o protocolo. Mas o Diário Oficial é um negócio tão simples. O Eduardo chegou para trabalhar aqui, aí finado Clécio. Clécio, sim. Eduardo que me falou. Eduardo, o Diário Oficial é só assim, só ir fazendo assim, só. Não, e é mesmo, é bem simples. A paginação do Diário Oficial não inventa, né? Não inventa. Não é como o jornal, todo dia tem que ter uma apresentação gráfica diferente, né? Tem uma diagramação diferente. Aumenta a foto, diminui a foto. Aumenta a foto, diminui a foto, começa a foto. É a mesma coisa. O problema lá é posições e você conhecer o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está fazendo, o que é um extrato, o que é uma licitação, o que é... Aí as posições. Isso aí, ele disse que, para mim acostumar foi 3 meses, Eduardo disse. Essa semana, com o trabalho do concurso da EPC, então eu cheguei 9 horas e recebi o trabalho aqui, de Naná. Quando eu cheguei, o trabalho estava todo imperfeito, não dava para... Mas vamos fazer em PDF uma solução. Eu disse, não vai prestar, porque as letras vão ficar boas, você quer clareza, você quer uma apresentação boa. Então não vai prestar, porque a margem direita ele está correta. Para fazer um PDF vai sair uma porcaria. Vamos arrumar uma pessoa para fazer, para transformar tudo isso em tabela. Aí eu disse, chama o menino do departamento de arte enquanto eu vou adiantando o Diário Oficial diário. E eu tinha uma chamada de vídeo de Celina da controladoria. Então o menino foi fazer só a conversão do PDF. Tornar aquele trabalho do Word em tabela só. Só isso. Pegar as colunas e fazer em tabela. Ele recebeu, era 9h30 da manhã. Eu recebi o trabalho para colocar a trabalho 11h30 da noite. Quer dizer, mais de 12 horas de tempo para... É uma bobagem. Aí você, para quem olha, quem acha que tem conhecimento gráfico, os meninos aqui faz página, faz isso, faz... Chega no Diário Oficial, não faz. Vai se enrolar todinho, né? Aí não, mas a diagramação não é fácil, mas não é a diagramação em si. Tá certo? Não, e outra coisa, né? São os documentos que tem que estar... Guardar a sua respectiva... E o Diário Oficial é o seguinte,
eu tenho satisfação a dar à diretoria da União e tenho satisfação a dar ao povo do governo, ao gabinete do governador, à assessoria jurídica, ao setor de atos, à Casa Civil, aos prefeitos, né, que às publicaram, vezes, exatamente, às empresas que às fizeram... empresas, aos secretários. Às vezes o cara, a secretária chega e diz, o secretário disse isso. Aí eu tenho que ter um sistema como nós temos e chegar e provar e ver. Não é? Isso é muito difícil. Tu te lembra de alguma bronca que deu à frente do Diário Oficial que tu tivesse Comigo? que tivesse que intervir ou reimprimir ou... Não. Tem material, né? Que aparece que veio com erro. Inclusive de quem mandou. E tem que republicar. Isso aí é normal. Coisa Matéria, comum, mas né? Não, do governo, um diário que errou, não. Graças a Deus, nunca tive esse problema. É muito difícil isso, porque você tem que botar de acordo com o original. Exatamente, e eu né? cobro muito isso, a responsabilidade de quem envia. Não sou eu responsável por um documento que você faz. É. Quem é responsável é quem envia. Agora, se houve algum erro gráfico, aí o culpado sou eu. E como é que você lida com a parte técnica, Lúcio? Que, por exemplo, às vezes a gente sabe que na mancha gráfica, por exemplo, sobrou tinta aqui, estragou, melou um pouco a clareza do documento. Como é que faz aí nessa... Mas aí é um cartão difícil, porque hoje nós temos uma impressão... Uma tecnologia muito boa, O CTP, cara, eu mando para lá, eu faço, fecho o diário, ou eu, o Eduardo, a gente fecha o diário, tá certo? E manda para o CTP. O CTP, a própria máquina, divide os cadernos e imprime já na chapa. Bem direitinho. Bem na clareza. Aí vai depender de que? Impressão. A nossa impressão é uma rotativa com papel que a gente chama de papel chupão. Mas o pessoal hoje está fazendo a impressão excelente, inclusive impressão de cores. A nossa página, que foi a primeira, certo? De todo o diário, ela saiu com uma tintinha invadindo a outra. Mas foi impressão, eu acho que na hora... Não se percebeu o detalhe? Né? Saiu falha. E o arquivo do Diário Oficial, Lúcio? Como é que lida com, por exemplo, o diário é impresso, tem aquele exemplar, e como é que aquilo é catalogado depois? Tem um arquivo direitinho, bem bacaninho? Nós temos arquivo próprio aqui, lá da sala do Diário Oficial, temos o arquivo da circulação que nós enviamos, tem o arquivo aqui com o João e Ana. Que é um arquivo geral, né? O arquivo geral. E tem aqueles livros de memória, né? Que é aqueles livros onde várias edições são encadernadas. Exatamente. Hoje tem um arquivo de coisas. Né? Profissional mesmo, né? Não tem... não é necessário mais aqueles livros, como se fazia antigamente, né? Quer dizer que se a gente quiser uma edição... só é ligar para a Ana, ela vai lá no computador, né? Escolhe, vê e resolve. Né? Porque eu mando para ela todos os dias. Certo. E mando para o Fabiano, que é dos assinantes, que ele envia para os assinantes, que antes era feito por mim. Era tudo feito por mim, direto de lá. Sim, tem isso, né? Tem um setor de circulação que tem assinante no Diário Oficial. Tem assinantes. Diário Oficial hoje, os assinantes, tem o diário normal, que é de papel, e tem o da internet, digital, né? O digital. Aquele digital ali, hoje o número de assinantes é maior do que o do convencional, que é o papel. Né? Muito mais prático. Você não vai juntar papel dentro de casa, nas secretarias, hoje tem tudo. O próprio sistema do Diário Oficial hoje, ele foi desenvolvido para cada cliente desenvolver seu arquivo. Para poder haver a interação perfeita. Interação perfeita, inclusive a altura de texto, valor de texto, ele vai servir para um arquivo
lá, vamos supor, a Prefeitura de Campina Grande, ela, através do sistema, ela tem um arquivo do que publicou e os valores que gastou por dia no Diário Oficial, de publicação. Quer dizer, prestação de conta tranquilo, porque está tudo lá registrado. Está tudo lá registrado. Tudo. Todas as prefeituras e todas as secretarias. E é o tipo do produto que a gente não vê como é que pode acabar, porque se você quer ter validade jurídica de qualquer ato, Está ali. tem que estar no Diário Oficial, né? É, exatamente. Se não for publicado no diário, não tem validade. Não tem Não é validade. assim, né? É, exatamente. Só é você chegar na Assembleia e perguntar aos deputados. Já saiu no Diário Oficial? Saiu não, então não vale. Não quero nem, não adianta, Não não adianta. dá nem para conversar, né? Não dá nem pra conversar. É como assim, começou o jogo sem ter tirado o centro, né? Mas o maior trabalho hoje do Diário Oficial é o orçamento do Estado, que a gente chama de LOA. LOA. Lei Orçamentária Anual. Anual. Quer dizer, Lúcio, que além de ser Diário Oficial do Estado, já tem que ter esse entendimento com a Assembleia, porque senão... Exatamente. Vem leis de lá, leis O governador sancionando a lei, por exemplo, foi sancionando a aprovado lei, pelo deputado. vai para a Casa Civil, vai para o gabinete do governador e lá é analisado para poder ser publicado. A Assembleia, ela publica também licitações, extratos, leis, né? Lei ordinária. Não, Para para legalizar e entrar em vigor tem que sair no diário, senão diário. não vale. Exatamente. Né? E se não fizer isso, qualquer contestação na justiça, o capricho cadê? Né? Diário Oficial é muito importante para todo mundo. Você só vive com o Diário Oficial. As leis, são os decretos. Olha, gente, é tão importante, é porque o povo não tem o hábito de ler Diário Oficial. É um jornalzinho frio, mas com leis e quente. Você lê por ser decreto. Vai mexer com o dia a dia da lei. Né? Você mexe com comerciante. Com orçamento, né? Com comerciante, finanças. com tudo. Com tudo. Você vai botar um fiteirozinho na rua, você tem que pagar uma licença. Tem que sair no Diário Oficial. Licença de instalação. Você vai criar um sindicato, tem que ter um extrato, né? Daquela ter publicação. tudo. Depois tem que publicar o Tudo. regimento, né? Uma Tudo. associação que você cria, senão não tem validade. O Diário Oficial para a vida das pessoas é muito importante. Só que ninguém sabe disso, né? Há quanto tempo existe, Lúcio, nesse formato que a gente conhece de Diário Oficial? Rapaz, eu não dou certeza a você. Eu sei que antes de 67, ele era vinculado dentro do jornal A União. Quer dizer, saía nas páginas da União. Nas páginas da União. Certo. Depois de 67, veio uma lei desmembrando O diário do jornal. do jornal. Então, era feito diário, o jornal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Quando foi em 70, tem outra lei que eu não me lembro bem, fechando isso mesmo, desmembrando totalmente. O Diário Oficial não tem nada a ver com o jornal. Porque teve muita gente, até um dia desse, dizendo, não, o Diário Oficial é subordinado ao Jornal União. Não, desde 70. Ele não tem Quer dizer, nada a tem ver com vida o jornal. própria mesmo, tem uma né? vida própria. E é um documento à É parte. a parte. Apesar de que alguns diretores querer que saia Encartelado, por exemplo. encartelado, que seria uma coisa muito, muito bacana, muito bonita, muito importante, né? É. Mas não tem. Não tem condições, ninguém tem condições de fazer isso, porque o horário, do horário, né? o horário de governo para governo é diferente. Certo? Eu posso, quase toda semana, como a semana passada mesmo, como eu já falei aqui, o governador disse, não tem despacho. Às Saí vezes- tarde, mas não teve despacho. Às Tem vezes- outros que tá tendo despacho, ele chega aqui para mim muito tarde. O jornal já está pronto. E às vezes mesmo, por exemplo, tem atos que o governador precisa dar o despacho. Aí de repente o governador é convocado pelo presidente da República para ir para Brasília. Como é que ele vai despachar, né? Depois ele chega e analisa aqui o que ele vai despachar, vai ter um documento ali que ele chegou para. Se ele
quiser continuar, ele faz esse documento e distribui o resto. Ou senão ele para tudo, para ver só um documento. Só. Lúcio Flávio Falcão de Freitas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Memórias da União, contando essas histórias do Diário Oficial que muita gente não conhece, não sabe como é que é. E eu pergunto a você se tem algum detalhe, alguma informação que você gostaria de registrar e que a gente passou batida aqui nessa conversa. Ou Eu é que agradeço, viu, Luiz? Eu agradeço e quero dizer aqui o seguinte: eu vou ter que sair um dia do Diário Oficial. Eu espero encontrar uma pessoa que se entregue e se integre ao Diário Oficial. Porque se não for assim, ele não vai comandar o Diário Oficial. Não vai ter aquela confiança. que é preciso, Que é fundamental, preciso, né, Lúcio? fundamental. Tanto da diretoria, da EPC e qualquer diretoria, como pessoas do governo do Estado. É, porque você vê, não é um cargo que dá para cada administração você está mudando, entendeu? De maneira nenhuma. É, tem que Ali ser. chega ali, quem é o editor? Não. Segura fulano, segura fulano, segura fulano. No Diário Oficial e em outras repartições. Tem pessoas aqui que comandou aquele setor daquela secretaria por muitos anos. Entrou o secretário, saiu o secretário, e essa pessoa lá Porque conhece, né? conhece tudo, conhece Os o detalhes. estado inteiro, conhecia. Aí disse, não aguento mais. Teve outro que disse também, o ciclano vai sair, eu também vou, porque eu estou cansado e tal. Quando chegou em casa, aí o presidente da outra repartição disse, vamos embora para lá. É, Tem isso, é verdade. né? Pois E é. o seu lado profissional é seu, não é de ninguém. Você tem que gostar de fazer aquilo. É, e tem que ter o compromisso E com a tem o teu com a responsabilidade. responsabilidade e o compromisso. Apesar de que você cria uma certa coisa, mas você tem que ter jogo de cintura e dizer, tem que ser assim. É. Chega uma hora que você tem que decidir, né? Decidir. E mostrar qual é o caminho. Exatamente. Não tem E alternativa. dizer, eu quero ou não quero. É. Acabou-se. É, e só pode ser assim. Só pode ser assim. É como eu falei, passei 2 dias aqui. Não quero mais. Tem que assumir. Né? E bancar. Aí Pois- posso tirar tiro. Eu assumo. É. Acabou-se. Tem que ser assim, infelizmente. Às vezes recebe uma crítica, um negócio. E a gente sabe como é. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Quem é profissional lida com a crítica também. Exatamente. Pois é, Lúcio. Então, muito obrigado pela sua participação e a você o nosso agradecimento pela audiência aqui no Memórias da União. E até a próxima.